Bom dia, são 4 horas da manhã, nós já estamos preparando para sair. Esse aqui é o painel do carro, tem a tela principal, o painel de velocidade, energia, essas coisas, e aqui o celular com o aplicativo de radares. Saindo de Maceió, indo para São Paulo. Bom dia a todos. Nós vamos passar agora pelo Rio São Francisco. Essa é uma ponte nova. Reduce speed ahead. A gente está passando em Porto Real do Colégio, do lado de Alagoas, do lado de Sergipe vai ser Propriário. Warning, speed bump in the road. Aqui é a ponte sobre o Rio São Francisco. Essa é a ponte nova. Do nosso lado direito é a ponte ferroviária. Bom, a gente já fez a nossa recarga. A gente parou aqui em Estância, divisa de Sergipe com a Bahia, e a gente já fez a nossa recarga, a primeira recarga da viagem. Eu cheguei com 30% de bateria, carreguei até 90%, e agora a gente vai seguir para a Feira de Santana. Foi engraçado porque na hora de fazer a recarga, a gente tava lá recarregando, um senhor parou com um BYD Mini e pediu ajuda, que ele não sabia fazer as recargas no carregador rápido. Então eu ajudei ele a fazer a baixar o aplicativo e dar o início à recarga dele lá. Aí expliquei como é que ele vai fazer quando ele terminar a recarga. Espero que ele tenha conseguido resolver tudo a contento. A gente está tocando agora para Feira de Santana. A estrada está um pouquinho movimentada, mas nada que preocupe. É assim mesmo. Falou, pessoal. Bom, a gente pegou um pouco de problema na rodovia, tinha um acidente. Então a gente atrasou mais ou menos 1 hora para chegar em Feira de Santana. A gente saiu de Estância com 90% da bateria, chegamos em Feira com 25%. A gente acabou de carregar, levou mais ou menos 1 hora, o carregamento foi bom e estava tranquilo, não tinha fila, não tinha nada. Até 100, né? E a gente carregou até 100% da bateria. Agora a gente vai tocar para Jequié
Nós vamos ver se a gente consegue chegar em Vitória da Conquista ainda hoje. Bom dia, pessoal. A gente carregou ontem em Jequié, na Bahia. A gente chegou com 24% de carga, carregou até os 95%. Aí já era tarde, já era umas 9 horas da noite, a gente parou no hotel para dormir. Estamos saindo agora em direção a Belo Horizonte. A primeira parada para carga vai ser em Vitória da Conquista, e a gente precisa carregar lá até 100%, porque de Vitória para Conquista para Teófilo Otoni, que é o segundo carregador, são 390 quilômetros. Então a gente vai precisar da bateria topada para poder chegar bem em Teófilo Otoni sem nenhum problema. Hoje o dia está nublado, a gente está com previsão de chuva. Pelo jeito choveu durante a madrugada. A estrada está boa, movimento de caminhão, como sempre na BR-116, mas isso é de praxe. Bora. Ah, não dei rec. Bom, a gente carregou em Jequié, chegou em Vitória da Conquista, né? Tinha 50% de bateria. Lá a gente carregou de novo para 100%, porque a gente precisa chegar em Teófilo Otoni, e eram 390 quilômetros, agora faltou só 275. E para chegar em Teófilo Otoni, para rodar esses 390, a gente precisa de 100% de bateria. A coisa boa é que eu estou mantendo uma velocidade bem controlada e, portanto, eu estou gastando 16,5 kW a cada 100 km, o que me permite pensar que eu provavelmente chego com bastante folga lá. Nesse momento nós estamos com 80% de bateria e faltam 275 km para chegar. Então acho que está bem tranquilo para a gente chegar em Teófilo Otoni e fazer um carregamento lá. Beleza? Bom, a gente chegou com sucesso em Teófilo Otoni e conseguiu carregar na churrascaria, né? Tem um carregador rápido lá de 150 kW. Foi muito bom, a gente veio controlando o consumo do carro, acabou chegando com quase 30% de bateria. Considerando que eram 390 quilômetros, né? Então, numa situação assim de necessidade, que você precise deslocar muito longe para um carregador e não tenha uma opção mais próxima, você pode, se você controlar bem a velocidade, andar dentro dos 80 km por hora o tempo todo. Eu fiz isso usando o piloto automático. Você consegue um consumo excelente. Então você deve chegar fácil a 500 km, mantendo um ritmo constante de 80 por hora, sem forçar o motor em subida, sem forçar a ultrapassagem, sem acelerar demais, arrancar demais com o carro, usando de preferência o piloto automático dele, que é muito bom. Aí você pode ter essa opção. Então, mesmo que o seu carro não seja igual ao meu, que tem bateria de 82 kW, seja um com bateria menor, você trabalhando numa velocidade mais contida e com acelerações mais brandas, você consegue uma excelente autonomia. Então é isso, dica de hoje. Agora a gente vai tocar para Ipatinga, já estamos em Minas Gerais. Um abraço. Chegamos ontem umas 9 horas da noite em Ipatinga e carregou o carro. A gente chegou com 55% de bateria, vindo da recarga anterior.
foi pro hotel, dormiu. Agora de manhã, 7 horas da manhã, a gente está indo para sentido Belo Horizonte, de Belo Horizonte para São Paulo. Nós vamos parar para fazer uma recarga daqui a 300 quilômetros. E aí eu conto para vocês como é que foi. Até agora a viagem está indo bem. Não tivemos sustos, nem imprevistos, nem nada na viagem. Só um pouco cansativo, porque a estrada é muito ruim, então a gente tem que ficar ligado o tempo todo, prestando atenção em buraco, em trânsito, em caminhão. Mas dá pra vir, sim. Maceió até São Paulo, a parte mais complicada já passou, que é o trecho entre Bahia e Minas Gerais, que tem poucas opções de carga, de carregamento, mas com um pouquinho de cuidado a gente conseguiu vir bem. Bom, a gente parou em Carmópolis após rodar cerca de 340 quilômetros. Fez uma recarga, a gente estava com 21% de bateria, carregou até 100% no carregador rápido que tem aqui. É um carregador de 150 kW. A recarga demorou mais ou menos uns 50 minutos. Agora a gente está seguindo para Perdões para fazer a última recarga da viagem de ida no posto Volvo lá em Perdões. Por enquanto está tudo tranquilo, a estrada agora está boa, pouco movimento, acho que por causa do horário, né? Sábado à tarde fica mais tranquilo. E é isso, até mais. A gente está passando em São Gonçalo do Sapucaí. A gente fez uma recarga aqui no posto Volvo, foi 50% da bateria. A ideia agora é parar só em São Paulo, na Marginal do Tietê, para fazer a recarga final da viagem lá. E aí depois contabilizar todas as recargas que a gente fez, quanto que deu. E é isso. A viagem está indo tranquila, agora um final de tarde bonito, muito sol, passou, a gente pegou chuva, pegou um pouco de mau tempo no caminho, mas agora está tudo bonito e brilhando. Bom, a gente chegou em São Paulo, né, fez alguns passeios na cidade. Até aqui a gente rodou 2.400 quilômetros. Agora a gente está começando o nosso retorno. Nós vamos passar por Ribeirão Preto, Belo Horizonte, e de Belo Horizonte a gente vai voltar para Maceió, pelo interior da Bahia. Então foi uma viagem boa, tranquila. A gente não passou nenhum aperto, mesmo naquele trecho mais complicado, que era o trecho entre Vitória da Conquista e Teófilo Otoni, porque ali tem realmente um problema de carga. Se você não tomar cuidado, você pode ficar na estrada, mas foi tranquilo, como a gente falou naquela hora lá. A gente até economizou demais a bateria, a gente chegou com reserva suficiente de carga para um ponto de carregamento em Teófilo. E depois de lá para cá foi tudo muito sossegado, a gente parou para fazer recarga e descansar ao mesmo tempo. Tem muitos postos de recarga no caminho, tá bem tranquilo. Então, essa etapa da viagem a gente vai fechar aqui e depois a gente volta fazendo a viagem de volta a partir de Ribeirão Preto. Um abraço a todo mundo. Bom, aqui a gente começa o retorno para Maceió. Nós passamos por São Paulo, né? Saímos de São Paulo. Seguimos para Ribeirão Preto. Lá a gente dormiu na casa de um amigo meu, fez um carregamento na casa dele. E em seguida a gente veio para Belo Horizonte. O caminho para Belo Horizonte é bem bacana. A gente veio pela Serra da Canastra, tem um parque estadual lá. A gente já terminou o que a gente veio fazer aqui em Belo Horizonte e agora a gente está indo para Ipatinga
Lá a gente vai fazer uma recarga e vai começar a retornar via Bahia, Jequié, Feira de Santana e Maceió. A gente está saindo de Ipatinga em direção ao Teófilo Otoni, retornando. A estrada está com bastante movimento hoje, muito caminhão. E a previsão é de umas 3 horas de viagem daqui até lá. Lá a gente vai fazer uma recarga, tem um posto de recarga muito bom lá. E depois de lá para Vitória da Conquista. Olha a situação, a gente tem 363 quilômetros para percorrer até Vitória da Conquista, é o próximo posto. A gente tem 480 quilômetros de autonomia do carro, da BYD, tá? Nós estamos com 95% da bateria. Mas aqui na frente, ó, tem um pare-siga e nós estamos parados aqui esperando para seguir. O calor de 32 graus não tem condição de ficar no carro sem o ar-condicionado. Aí a gente está aguardando para ver o que vai acontecer, depois eu conto. Bom, o problema da viagem entre Teófilo Otoni e Vitória da Conquista é que são 390 quilômetros e essa distância é em subida. Você sai de uma altura de mais ou menos 350 metros no nível do mar em Teófilo Otoni e sobe até quase 900 metros em Vitória da Conquista. Então essa subida constante, ela demanda mais potência do motor e aumenta o consumo, tanto do carro a combustão quanto do carro elétrico. Mas considerando que a gente não tem postos de carregamento no meio do caminho, você fica numa situação delicada. Então foi necessário, para cumprir essa distância, foi necessário controlar bem a velocidade do veículo, evitando acelerações e desacelerações bruscas, né, como a gente faz normalmente numa ultrapassagem, para que a gente pudesse preservar ao máximo a bateria. Qualquer aceleração que você dá, principalmente na subida, demanda muita energia da bateria e isso reduz a autonomia do carro. Numa situação em que você já está contando com o limite da autonomia, né, você precisa controlar bem isso. Então a tática que a gente utilizou para a viagem foi manter o carro na velocidade de 80 por hora, usando o piloto automático, mesmo nas descidas. Então, na descida, ele segurava o carro a 80 por hora e fazia uma pequena recarga da bateria. E na subida, ele mantinha a 80 por hora, sem acelerar e sem desacelerar, de forma a manter o consumo de energia dentro de um limite razoável. Isso permitiu que a gente chegasse em Vitória da Conquista com 15% de bateria, o que dava para a gente aí ainda rodar mais uns 100 km, se fosse necessário, por exemplo, ficar procurando carregamento dentro da cidade. A gente já tinha o ponto de carregamento definido na viagem, bem próximo da estrada, que é muito bom, ele é só. Mas vamos dizer que a gente chegasse lá e tivesse algum problema na hora da recarga, a gente poderia buscar outras opções dentro da cidade, não estaria com a bateria tão comprometida a ponto de não conseguir fazer isso. Foi uma viagem delicada, esse trecho foi bastante delicado, mas faz parte. Agora a gente já está indo para Jequié, já é o outro dia de manhã, a gente recarregou lá em Vitória da Conquista, foi tudo tranquilo, e agora a gente está mais sossegado, já pode dirigir dentro de uma certa normalidade, acelerando quando é necessário, fazendo ultrapassagem sem se preocupar com o consumo de bateria, né? Então, numa viagem de 3.000 quilômetros como que a gente fez,
você pensar que tinha um trecho de cerca de 400 quilômetros em que você precisava ser realmente cuidadoso com a carga da bateria, não me parece ser tão ruim assim, né? Às vezes a gente passa por isso também com veículos a combustão. Então, no caminho a gente viu vários carros tendo que parar em postos de aparência duvidosa para fazer um abastecimento com combustível também duvidoso, porque precisaram completar o tanque no meio do caminho. Então é um problema que fica disfarçado no veículo a combustão, mas também existe. Assim, a gente pegou um Parisiga, não durou muito tempo, foi cerca de 5 minutos, né? Mas não atrasou muito nessa. Ele atrasou um pouco a nossa viagem, não consumiu bateria, porque a vantagem do carro elétrico é que ele parado na estrada, mesmo, ele só consome a energia do ar-condicionado, que é muito pequena em relação ao consumo do motor. Então, você ficar 1 hora parado, você vai consumir cerca de 1% da sua bateria. É diferente de um carro a combustão, que para você manter o ar-condicionado ligado, você consome uma quantidade significativa de combustível. Então, essas situações em que o carro está parado, o carro está tendo que andar muito devagar por conta do trânsito, às vezes você tem um caminhão subindo a 20, 30 por hora e você não tem como fazer a ultrapassagem, né? Você tem curvas, você tem faixa contínua, você tem trânsito no contrafluxo. Então isso faz com que o veículo elétrico ele não consuma a mesma quantidade de energia correspondente ao consumo de um veículo a combustão. O veículo a combustão atrás de um caminhão a 20 por hora vai fazer 2, 3 km por litro, o que é muito pouco, o que pode comprometer a autonomia dele. Isso não acontece no carro elétrico. Bom, a gente já está na BR-101, saiu da BR-116. Nós paramos em Jequié e Feira de Santana para recarregar. Agora a gente vai parar em Sergipe, provavelmente em Estância, lá tem um carregador também. E vai ser a última recarga antes de chegar em casa, em Maceió. Tá tudo em paz, tudo tranquilo, já com aquele jeitinho de fim de viagem. A estrada tá meio ruim, a gente parou agora há pouco no Parisiga. Estrada bem esburacada. Vamos ver. Mas de resto a viagem está indo bem, não pegamos chuva, não pegamos mau tempo, não deu nenhum problema com o carro, a gente conseguiu as recargas dentro do previsto, sem ter que ficar esperando em fila, nada assim, então tá tudo em ordem. A gente está chegando em Maceió, depois de 5.100 quilômetros rodados. Nós estamos com 24% de bateria. O último carregamento foi em Estância, em Sergipe, meio perto da divisa com a Bahia. De lá para cá a gente não carregou mais. Foi uma viagem longa, mas não teve nenhum problema, assim, principalmente com relação ao carregamento, que era a preocupação maior. Mas foi tudo tranquilo, os carregamentos deram tudo certo, a gente não teve problema com estação de carregamento fora do ar, nem sem funcionar. Sempre que a gente chegou tinha uma vaga para carregar, as estações estão disponíveis. Tem um trecho da estrada que é um pouco mais complicado, que a gente já falou, que são 390 quilômetros entre Vitória da Conquista e Teófilo Otoni, ida e volta. A volta é mais complicada porque é predominância de subidas, então a gente tem que tomar cuidado nesse trecho com relação à carga da bateria. O resto da estrada você tem que tomar os mesmos cuidados que você tem que tomar com carros a combustão, ou seja, trânsito, buraco, caminhão. Muitos caminhões não respeitam as regras de conduta na estrada.
Mas foi uma viagem bastante tranquila e a gente está chegando em casa.